muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa lição de número 4 da nossa série sobre a família. Nesta semana tratando de um tema muito importante, que é a realidade da solidão. O título da lição é Como lidar com a solidão. E o tema é a realidade da solidão e como enfrentá-la. A solidão é, na verdade, uma realidade do ser humano. Eu colocaria isso como o primeiro tópico da nossa discussão aqui nesta ocasião. Embora não seja considerada exatamente uma doença, a solidão é a grande enfermidade da sociedade contemporânea. E, infelizmente, alguém disse que a maior tragédia do homem é o que morre dentro dele enquanto ele ainda está vivo. Quem sente solidão sente a sensação de que algo dentro dele está morto ou está morrendo. Infelizmente, dentro da própria igreja, nós às vezes encontramos pessoas com este problema, um número significativo de pessoas com esse tipo de problema. Você pode encontrar em pessoas que estão viúvas, divorciadas, pessoas que estão sozinhas por uma razão ou outra e se sentem sós. Não necessariamente essas pessoas sentem solidão, mas há uma tendência para isto. Então, o segundo tópico do nosso tema dessa semana trata de algumas situações, o autor da nossa lição colocou muito bem, algumas situações que podem gerar solidão. Não quer dizer que necessariamente geram, mas podem ser potenciais geradores de solidão na vida das pessoas. O primeiro fator, ou a primeira situação, é a vida de solteiro. Nem todas as pessoas se casam. E isso não é um defeito, é uma falha de caráter. Jesus não se casou. O apóstolo Paulo, muito provavelmente, esteve sozinho grande parte da sua vida. Jeremias é um outro caso que eu me lembro aqui do Velho Testamento. O texto bíblico nos informa sobre estas pessoas, e nem por isso elas estavam em pecado. No entanto, essas pessoas sozinhas ou solteiras, elas precisam encontrar o seu caminho, entendendo os planos de Deus para elas, né? O apóstolo Paulo deu um princípio sobre isso, muito provavelmente, digamos assim, adaptado para ele mesmo. Ele diz assim: eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, o que diz a Nova Versão Internacional de Filipenses 4:11. Ou seja, as pessoas solteiras precisam se adaptar para não se sentirem sós e não sofrerem desta terrível ameaça do século XXI, que é a solidão. Segundo ponto, ou segundo grupo de pessoas que podem ser assediadas pela solidão, ou mais fortemente assediadas pela solidão, são as pessoas divorciadas. A Bíblia diz claramente que Deus odeia o divórcio. Malaquias 2:16. Os planos de Deus para você e para mim, e para a família cristã, é que o casamento seja uma unidade indissolúvel, ou seja, que não se dissolva com o tempo. Porém, nós sabemos que o pecado, que a desobediência a Deus trouxe desordem, trouxe caos também ao casamento. E nós temos incompatibilidades, infidelidades e outros entraves que acabam gerando separações e divórcios. E o pior, mesmo entre membros da igreja. Infelizmente, esta é uma realidade dos nossos dias, não é? E a igreja, neste caso, pode ajudar essas pessoas com orientação, com oração, com amor. Primeiro, para evitar o divórcio. Trabalhar a qualquer custo para que não se chegue ao termo final de um casamento. Por outro lado, se ele ocorrer, ajudar as pessoas que estão sofrendo com o divórcio, para que busquem a ajuda de Deus e dos seres humanos, para que possam sobreviver a este caos que é o divórcio, que traz em si marcas indeléveis na vida de uma pessoa. Um outro ponto que gera solidão é a perda de entes queridos. Desafortunadamente, o fim da existência nesta terra chega para todos.
para os crentes, inclusive os filhos de Deus, com a mesma certeza que atinge os ímpios e os que não creem. Então, nós devemos confiar nas promessas de Deus e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas enlutadas. Outro dia eu estava lendo alguma coisa sobre isso e resolvi colocar aqui na descrição da lição dessa semana, né? Alguns pontos que podem nos ajudar a ajudar um enlutado, uma pessoa que perdeu um ente querido. O primeiro deles é respeite o sofrimento alheio. Muitas vezes a pessoa vai conversar com alguém que perdeu alguém e ele está muito mais interessado nos detalhes da história daquela perda do que exatamente no ser humano que está sofrendo com aquela perda. Então ele não está respeitando o sofrimento alheio. Segundo, tente evitar conselhos batidos ou frases erradas biblicamente. Então, às vezes, em algum velório, em algum culto fúnebre por aí, alguns dizem ao enlutado, alguém da família, do ser que morreu, frases que não ajudam nada. E algumas com certos erros teológicos. Por exemplo, uma delas diz assim: o tempo cura tudo. Para quem está ali sofrendo, isso tem pouco significado. Não é bem assim. Segundo, e essa está teologicamente errada, né? Ele está com Deus, ou ela está com Deus agora. Morreu, mas está com Deus. Bom, nós entendemos pela Bíblia que as pessoas que morrem vão para a sepultura, estão aguardando a volta de Jesus. Outros dizem, e esse é o pior de todos, na minha opinião, Deus quis assim. Ora, Deus não é Deus de morte, Deus é o Deus de vida e de vida em abundância. Então eu chego num funeral e digo para a pessoa, olha, Deus quis assim. Você perdeu seu filho num acidente e foi porque Deus quis assim. Você perdeu seu marido por um câncer fulminante que em 4 meses ele morreu e Deus quis assim. Como é essa história? Deus não quer assim. Deus pode até trabalhar nestas coisas que vêm porque estamos num mundo de pecado. Somos afetados e somos infectados pelo pecado. Deus promete resolver esse nosso problema, não apenas dando cura agora, mas, acima de tudo, nos dando a ressurreição quando Jesus voltar. Mas não podemos dizer para a pessoa, Deus quis assim. Então, alguns, às vezes, cometem esses erros quando vão ao funeral. E o terceiro e último ponto que eu destacaria para ajudar pessoas que estão enlutadas a driblarem, digamos, a solidão deste luto, seja e esteja presente. Nessas horas de um funeral ou de luto, muitas vezes as palavras falham, mas a presença vale e vale muito. Então, são coisas interessantes para a gente pensar. E, finalmente, o nosso autor colocou um outro momento da vida, ou uma outra situação da vida que pode gerar solidão. São os espiritualmente solteiros da igreja. O que ele quis dizer com isso? Ele abrandou a situação e, na verdade, ele quis dizer de que na igreja nós temos muitas pessoas que são batizadas, são casadas no civil, mas elas são membros da igreja, mas o marido ou a esposa não é. O cônjuge não é crente. A Bíblia não proíbe alguém de viver com alguém que é descrente. Inclusive, a Bíblia incentiva para que esse crente dê um bom testemunho a fim de ganhar aquele que não é crente. 1 Coríntios 7, 12 a 14 é um texto que você pode ler e até discutir com seus alunos sobre isso. Mas a igreja, nesses casos, deve ajudar a pessoa, estar atenta a esta pessoa, para ajudá-la espiritualmente, a fim de que ela se fortaleça e também chegue a ganhar o cônjuge, o marido ou a mulher que é descrente para Cristo. E então, terminando a nossa lição desta semana, eu colocaria uma pergunta. Peça aos seus alunos para falarem coisas que eles fazem para espantar a solidão. Muita gente deve ter suas dicas, suas ideias, suas histórias. Vamos ouvi-los um pouquinho. A lição deve ser interativa e é muito importante a gente trabalhar esses conceitos com eles. Muito obrigado. Semana que vem estamos aqui de novo com você, se Deus quiser.